Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Que alegria que é estar aqui, receber esse convite do universo, ainda mais dividir essa mesa com uma grande amiga, Fátima Goulart. Fátima, seja muito bem-vinda. Ai, muito feliz de estar aqui contigo, Ana, de poder compartilhar as nossas vivências, as nossas histórias, para, quem sabe, trazer um pouco de mais de leveza para a vida de todo mundo, né? Sim, olha, Fátima é gaúcha de Porto Alegre, pedagoga, terapeuta energética e mentora de mulheres. Fátima também é mãe de 2 e é uma futura psicanalista. Fátima, a gente desejou muito esse momento, né? Manifestamos isso alguns meses antes de acontecer. Desde o dia que nos conhecemos, praticamente, né, Ana? A Ana é Ana Paula Carvalho, é uma mineira. Ela é historiadora de famílias, biógrafa, terapeuta energética e consteladora familiar e mãe de 2. O nosso encontro se deu aqui em Vila Velha, né? E foi realmente um encontro de almas. Recentemente, a gente teve até a oportunidade, né, de se falar sobre isso, porque a gente teve uma afinidade muito grande, mas à medida que a gente tentava se organizar, as coisas não iam dando certo, né, Fátima? Sim, tem coisas que a gente não entende, né? Às vezes a gente tem tanta afinidade ali com aquela pessoa, mas às vezes tem umas coisas assim que nos puxam para trás e nos impede, né? Mas aí a gente vai usando as ferramentas, vai fazendo perguntas e aí vê que, na verdade, tem muita similaridade ali. Às vezes a gente se reconhece no outro e isso nos afasta, né? Na grandiosidade do outro, né? E eu e a Ana temos histórias muito parecidas, assim, de vida, né? Desde a formação, que é na área de educação, né? A Ana atua como professora, né? Eu como pedagoga. Depois nós acabamos encontrando as barras de Axis, né? Essa ferramenta energética maravilhosa, né? Que acabou abrindo horizontes na nossa vida, formas diferentes, né? De ver, de fazer perguntas, de sair daquele piloto automático, de estou fazendo isso, quero chegar aonde, para uma vida mais, o que é verdadeiro para mim, né? Ô, Fátima, não sei se foi a gente que encontrou as barras ou se foi as barras que encontrou a gente, né? Porque hoje o tema do nosso podcast é justamente esse: como manifestar uma vida abundante. E há uma diferença, assim, considerável na minha vida antes das barras de Axis, né? Que foi quando eu me tornei uma terapeuta energética, e depois das barras. É lógico que não foi de uma hora para outra, né? São vários anos. Eu, pelo menos, estou desde 2017 recebendo e aplicando, né, as barras e usando as ferramentas. Então, assim, mas a gente vê o processo, né? Como que é diferente, assim, o dia a dia, a visão de tudo. E nós estamos sempre aprendendo. Isso que é o mais gostoso, né? Não é que existe um programa, um planejamento. A gente vai sempre aprendendo, porque vamos ampliando a consciência e cada vez acessando, né, de forma mágica, lugares, pessoas e oportunidades que antes não estavam disponíveis, né? Ou estavam e a gente não percebia também. Exatamente isso. A minha jornada com as barras começou em 2021, né? Eu cheguei a ser facilitadora também de barras, também fiz o curso de fundamento, que é um curso mais avançado, uma classe de 3 dias maravilhosa também. E as barras, elas contribuíram com isso. A gente saiu daquele piloto automático, né? A gente vai simplesmente fazendo as nossas coisas no nosso dia a dia e nem para perceber se aquilo ali faz algum sentido, né? Depois que a gente conhece Axis e conhece a importância das perguntas, e depois na neurociência a gente vai ver o quanto é importante fazer perguntas, né? Porque cada vez que a gente está fazendo perguntas, em vez de dizer que uma coisa tem que acontecer de alguma forma, a gente está fazendo o nosso cérebro ali ter novos caminhos mentais, né? E deixando as infinitas possibilidades virem até nós, né? Porque toda vez que a gente conclui julgar, por exemplo, encontra alguém, não gostei da cara dessa pessoa, a gente está ali, fechando as possibilidades, qualquer possibilidade daquela pessoa ser contribuição, muitas vezes, na nossa vida, né? Então, em vez de a gente olhar e dizer assim, não gostei, a gente pergunta, que presente essa pessoa pode ser para mim? E sem julgamento, né? Acho que o grande aprendizado das barras de Axis, para mim, foi o não julgar. Às vezes, uma coisa que parece ruim é boa. Às vezes, uma coisa que parece boa traz muitos aprendizados, né? Não vem com essa leveza toda. Então,
nada é o que parece ser. E abrir-se para isso é muito bom, né? Então, quando você está numa situação e, de repente, aquilo não se deu ou mudou ali, acalma, respira, espera para ver, né? Sabe que eu tenho conciliado muito os conceitos de diferentes áreas, né? E tem um conceito de amor que ele acaba reverberando na vida inteira, né? Ele não é só para o amor amoroso, mas é para a vida profissional. Amar é aceitar o que se tem, sem esperar nada em troca, dando o seu melhor. A gente está naquele coisa de, tudo bem, o que tem para mim hoje? Sem esperar nada, sem julgamento, sem conclusão, sem definição. Qual o presente que eu vou encontrar nessa escolha que eu estou fazendo aqui? E dando o seu melhor, né? Toda vez que a gente dá... Porque as pessoas, né, às vezes, muitas vezes, elas confundem, né? Elas acham que esperar do universo é esperar sentada numa postura de, ok, o universo, estou aqui, manda para mim, né? Sim. Só que não é. É numa postura de proatividade, de ser realmente o ator da nossa vida, né? O protagonista da nossa vida, né? De fazer o que tem que ser feito, dando o nosso melhor, seja no relacionamento amoroso, seja na vida profissional, para os nossos filhos, para a nossa família, né? E deixar que o universo acaba retribuindo tudo isso que a gente faz de coração, né? Recentemente, Fátima, eu tive essa consciência, sabe? Que eu comecei a pensar assim, eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu ando desejando, porque elas estão acontecendo. Olha que incrível isso, né? E de sentir que eu estou em algum lugar, naquele momento, e aguardar, assim, sabe? Até recentemente, né, fui para minha cidade, no interior, mas não estava programada eu ir, mas há 2 semanas atrás eu senti que eu estava naquele lugar. Eu não tomei nenhuma atitude, mas quando veio a possibilidade, eu já sabia que eu precisava ir. Recentemente, também, numa palestra, eu olhei várias vezes para ir, e acalmei, né? E, de repente, sem perceber, eu estava dentro da palestra. Recebi um convite de última hora, faltando 1 hora para o evento, e estava lá sentada numa das mesas principais. Então, a gente sempre vai estar no lugar certo, se a gente deixar se conduzir pelo universo. Agora, confiar nisso, né? Pelo menos para mim foi muito difícil. Mas como assim? Né? Como que o universo vai saber? É incrível como você se deixa mesmo conduzir numa postura, né, de consciência, de sabedoria, numa postura desejosa, manifestante, né? Porque quando chega, por exemplo, né, o convite aqui do podcast, quando chegou, a gente teve certeza, né? E numa data, num dia, num horário que, a princípio, eu pensei, não vai dar. Mas deu e fluiu tudo com facilidade, com alegria. E glória. E como é que pode, né, Ana? A gente sempre sempre falava, vamos fazer. E veio até nós, né? Porque veio o convite para a gente fazer o podcast e a gente, não, ok, então vamos lá, o universo é para ser... E, Fátima, quando veio, eu pensei imediatamente em você, porque nós já havíamos conversado sobre isso. Né? A primeira E naquele Fátima. dia eu pensei em ti de manhã. Olha as sincronicidades aí do universo. Eu acho que alguém já tinha te avisado, né? E já estava me avisando e me preparando para esse momento. Porque o que acontece, né, Ana? Às vezes a gente fica muito no mental, né? E a nossa mente mente. Gente, a nossa mente mente. A nossa mente é muito mentirosa. Toda vez que a gente for fazer uma coisa que vai expandir na nossa vida, o que ela vai vir? Ela vai vir com aquelas coisas que a gente aprendeu quando era criança, ao longo da nossa vida, de tu não pode, tu não vai conseguir. Não, pra que tu vai tentar? Isso aí não vai dar certo. Não é pra ti, né? Não é pra ti, exatamente. E o que a gente faz? Em vez de a gente dizer, mente, ok, eu sei que tu quer me proteger, fica aí quietinha, a gente diz, ok, mente, eu acho que tu tá certa. E a gente para as nossas movimentações, né? É culpa nossa? Não, é uma coisa inconsciente. Tem muita coisa, né, lá atrás, da nossa família, das nossas vivências. Cada pessoa é única, né, Ana? Sim. E só que isso acaba atrapalhando nós, nos paralisa. Muitas vezes paralisa, né? Tem pessoas que nem se dão por conta, acabam paradas ali e nem conseguem observar que é só fruto da mente, né? Que tá ali trazendo aquelas situações para... E as lealdades familiares, né, Fátima? Aí, eu como uma historiadora de famílias, eu vejo isso muito, né?
Quantas vezes a gente abre mão da nossa felicidade, do nosso sonho, para poder pertencer àquela família, para seguir aquilo que o pai e a mãe desejavam, né? Ou até, assim, como é difícil sustentar uma felicidade, sabe? De fazer o que a gente gosta, de estar no lugar que a gente ama, né? Porque a gente fica de má consciência, né? Fica. Quando a gente alcança, quando a gente amplia os limites daquela família. Mas é tão gostoso. E quando você faz esse movimento, você traz a família inteira com você, porque o seu sucesso é o sucesso de todos. Mesmo que eles não entendam, mesmo que isso pareça diferente demais, né? E uma coisa que eu queria falar, assim, para ninguém esquecer mesmo, não encolher. A gente não pode encolher para caber nos espaços, na vida das pessoas e nos lugares. Cada um de nós é uma experiência divina e nós merecemos e temos a obrigação de atingir o máximo, né? O maior poder possível e de experimentar coisas, e de tentar, e de errar, e de acertar, e de evoluir, né? E de trazer poesia para a nossa vida. Eu acho isso assim, tão bonito. E é um conhecimento sistêmico e é o que amplia a nossa vida. Quando a gente acessa essas informações, estava comentando isso agora com Fátima, já não é possível ser diferente, já não é possível voltar atrás. E é até engraçado tu falar isso, né? Porque nós viemos, agora tem um ano e meio, que nós viemos do Sul, viemos morar aqui, né? E nós temos o nosso trabalho online, né? Não é nada, tem um horário que a gente tenha que cumprir, né? Nós fazemos o nosso horário. E logo que eu cheguei aqui, eu não me permitia ir à praia. Porque eu ficava pensando assim, não, mas como que eu vou na praia? Que tá todo mundo trabalhando, é hora de trabalho. Gente, eu me sentia culpada de ir à praia, mesmo tendo esse tempo, podendo ir, eu me sentia culpada. E são aquelas coisas inconscientes que a nossa mente vai trazendo. Aí a gente para pensar, não, mas só um pouquinho, eu posso. Por que eu não vou poder? E é uma escolha, né? Nós já vivemos o contrário, Fátima. A gente estava na loucura, na rotina, né? E aí, quando a gente recebia uma ligação de alguém, né, de outra cidade ou da nossa família, a primeira coisa que eles perguntavam, vocês estão na praia? Eu falei, ai, quem dera, não estamos. Mas até esse imaginário, né, do outro, sobre como é uma vida diferente, uma vida, né, à beira-mar, que traz, sim, é verdade, uma qualidade de vida super diferente, um tempo e um espaço, né, diferente, mas nós somos a realidade que nós criamos, né? Então, é possível, né, um finalzinho de tarde, um início de manhã, da gente aproveitar. E muitas vezes a gente se sente culpada, como você disse, né? Porque é morar no lugar onde as pessoas passam férias. Então, quando nós chegamos também, tem mais ou menos 3 anos. À medida que o tempo ia passando e que eu não voltava para casa, eu pensava assim, mas como vai ser isso? 30 dias, 60 dias, como vai caber tanto amor, tanta alegria, tanta felicidade aqui dentro, né? Então, demorou um tempinho até para acostumar com o que é bom. Eu estava vendo uma entrevista do Paulo Vieira, né? Que é um humorista maravilhoso, do Tocantins, faz uma série linda também. E sabe o que ele disse? Vem de uma família muito humilde e que, por créditos próprios, né, pelo talento que ele é e pela verdade que ele passa, está galgando grandes espaços aí e, né, recebendo muito dinheiro. Diz ele que foi para a terapia aprender a ser rico. Eu achei isso maravilhoso. Ele falou, a gente precisa aprender, porque eu venho de uma realidade muito difícil, onde faltou muitas coisas, e de repente ter tudo na mão, né? E aproveitar disso. Porque não é nem ou ter, né? Porque muitas vezes a gente tem... Usufruir. E a gente não consegue usufruir, porque se sente até culpado de usufruir. A gente tem vários sentimentos que a gente vem trazendo, né? Como disse anteriormente, de honra à nossa família, aos nossos antepassados, como se a gente não tivesse direito, né? Quando nós somos o sonho, né, Ana? Dos nossos antepassados, né? A gente tem mais que agarrar isso e viver de verdade a vida, né? Porque, no fundo, tudo que eles querem é isso, né? Esse sentimento, acho que é um sentimento só nosso, né? Não é um sentimento deles. Não, né? E eles já sofreram tanto, já trabalharam tanto. A gente está aqui para usufruir, né? E ampliar isso. E como acontece isso, né? Porque daí o que a gente acaba sendo...
é a representação daquilo que a gente acha que os outros acham que a gente é, né? É isso mesmo. Parece meio maluco, né? Mas é isso. Porque, por exemplo, quando eu entro num relacionamento, né? Eu entro no relacionamento, eu sou eu mesmo. Aí eu entro no relacionamento, aí eu começo a achar... eu acho que ele vai gostar mais de mim assim. E aí eu vou mudando, né? Aí o outro acha que tu vai gostar mais dele do outro jeito. E ele vai mudando, né? E a gente vai se podando sem nem perceber, né? Com essa vai se perdendo, Exatamente. Porque daí a gente vai querendo se transformar naquilo que a gente acha, porque é só da nossa cabeça. O outro nunca falou nada, né? Sim. Que o outro vai gostar mais se a gente for, né? E aí chega um momento que isso não é sustentável, né? Porque a gente se perdeu de nós mesmas, né? Da nossa verdade. Sabe que essa vinda, assim, para cá, para Vila Velha, foi bem um momento que eu chamo assim, de descida, assim. Sabe quando a gente vai, assim, para se enxergar por dentro, né? E é dolorido, né? Às vezes as pessoas acham, tá bem, tá? Mas o processo que a gente passa, e é contínuo, né, Ana? Não é uma coisa que a gente, não, passei aqui, terminou. Não, é contínuo. Quem escolhe olhar para dentro de si está sempre olhando para dentro de si. Sim. Num propósito de melhorar como pessoa, né? De trazer mais alegria, mais felicidade, mais harmonia. A gente começa com uma coisa assim, né? Com todo mundo, né? Que conhece as barras e diz assim, gente, isso é muito bom, como é que as pessoas não veem, né? Depois a gente até acaba sendo mais permissão, né? Das pessoas terem o tempo dela, né? Mas é uma coisa tão maravilhosa, é um modo de vida tão diferente, né? É realmente sair do piloto automático, né? Totalmente. E as crianças ajudam a gente muito nisso, porque elas não têm esses filtros, né? Então, recentemente, a gente você só quer fazer aquilo rápido, né? As crianças não, elas têm um olhar. Recentemente, estava com minhas duas, e a gente descendo, né, no prédio, aí chamamos os 2 elevadores, o social e o de serviço. E, lógico, no piloto automático, o que chegar primeiro você entra, porque o seu objetivo é descer. E aí chegou o elevador de serviço primeiro, a minha mais velha falou, não, mãe, vamos aguardar o social. Eu olhei para ela e falei, mas por quê? Ela falou, tem espelho. Eu falei, é verdade, vamos aguardar o social, porque enquanto a gente desce, a gente se olha no espelho, a gente se ama. Então, olha, são detalhes muito pequenos que fazem toda a diferença. É a presença, né? Você acredita que depois disso eu tenho escolhido esperar o elevador social, eu tenho escolhido os Ubers, aquele que é mais completo, eu esqueci como que chama o nome. Acho que é o Black. O Black, eu tenho escolhido os Ubers que vêm assim, num carros mais elegantes, né? E tenho feito essas escolhas. Tenho usado as coisas que eu tenho. Perfumes que ficam guardados. Joias que a gente só guarda para um momento especial. Usar no dia a dia, né? Os talheres, os copos, as taças, né? Porque isso é manifestar uma vida de abundância. Você sabe que ontem, até por coincidência ou não, né? Não existe coincidências, depois a gente sabe, né? Eu percebi muito de olhar para dentro do meu roupeiro e tirar aquelas coisas que não faziam mais sentido, né? E exatamente isso. Não ter roupa de andar em casa. Gente, por que a gente vai ter uma roupa de andar em casa? Depois a gente fica pensando numa coisa completamente lógica, né? A gente tem que estar bem, né? Para nós mesmos, né? Uma das leis fala que a gente tem que honrar primeiro a Deus, né? Ou no que a pessoa acredita, num ser superior, depois a nós mesmos e depois a pessoa que está conosco, né? E o quanto a gente está honrando a nós mesmos, né, Ana? Fazendo escolhas que nos levem a perceber o nosso próprio valor, né? Porque as pessoas nos enxergam da mesma forma que a gente nos enxerga, né? Se a gente nos enxerga pequenininho, é o jeito que as pessoas vão nos enxergar pequenininho, né? A gente pode... se pensa num jardim, né? Se tá um jardim todo cuidado e tem ali um jardim que já tem um lixinho, uma coisinha, onde é que as pessoas vão jogar o lixo delas, né? Aquele jardim ali que tá jogado. Então, e é muito mais do que o exterior, né, Ana? As pessoas pensam, mas é só exterior, mas às vezes a gente precisa começar pelo exterior para que aquilo ali vire uma verdade pra gente. Não é só essa coisa, assim, de aparecer. Não é. Tem toda uma coisa, uma construção por dentro, né? De começar a se olhar para que aquilo ali faça sentido, as pessoas comecem a nos olhar como a gente realmente é, né? E merece ser olhada, né? E, Fátima, no início pode até parecer um egoísmo, né?
Mas o dia que você fez a postagem, passei por uma situação muito parecida. Nesse sentido, né? Pode parecer que o autoconhecimento é um egoísmo, né? Que você vai querer as coisas boas só para você, mas não é. Um dia desse, muito frio aqui em Vila Velha, né? O que não é comum, mas nós tivemos, assim, dias frios. Não tão frio quanto Porto Alegre, né? Mas eu acho que eu já tô meio capixaba, porque eu, no primeiro ano eu não sentia frio, esse ano eu senti. Você sentiu, né? Mas tá frio no Brasil inteiro. E eu, assim, atravessando a rua para buscar as meninas na escola, eu pensei assim, gente, eu tenho tanta roupa de frio em casa que eu não uso. Porque já não faz sentido para mim, ou porque ficou pequena, ou porque é de um outro tempo. E nesse momento, essas roupas poderiam estar aquecendo pessoas que precisam. Eu só tive essa percepção porque eu estou no autoconhecimento. Eu sei o que eu preciso ter, né? O que eu estou usando agora. Então, o autoconhecimento, então, ele não é egoísta, porque ele te amplia o olhar, né? Então, eu cheguei em casa também, separei as coisas. E foi, assim, libertador. Tem certas coisas, tem certas crenças que são até religiosas, né? Que nos colocam nesse lugar, né? De não, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar nos outros. Sim. Mas a gente não dá aquilo que a gente não tem. As pessoas não percebem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se nós estamos devastadas por dentro, tristes, a gente só vai ter isso para dar para a pessoa. Então, a mudança sempre vai começar em nós. Eu falo isso para as meninas lá da mentoria, nós influenciamos o externo, né? A gente tem que começar olhando para nós. Não adianta começar uma mentoria para mulheres, por exemplo, e dizer assim, eu quero mudar o meu marido. Olha, sinto muito. A gente não vai conseguir mudar teu marido, mas vai conseguir influenciar. Se tu tiver uma mudança tal que ele observe aquela mudança, ele vai ser influenciado pela mudança e também vai escolher, né? Lembra lá do conceito, dando o seu melhor. A gente tem que dar o nosso melhor para outra pessoa, né? E muitas vezes isso, as pessoas acabam levando isso como, como que eu vou dar o meu melhor se eu estou recebendo, mas o do outro é do outro. O nosso é nosso. E quando a gente amplia a nossa energia, a nossa alegria, a gente atrai pessoas também com essa energia, né? E com essa alegria. E o próprio companheiro ou os filhos percebem em nós a mudança. A única mudança real é essa, né? A única que a gente tem controle é a nossa mudança. E nesse sentido, quando a gente entra nesse autoconhecimento, a gente vai mudando muitas perspectivas, né? Então, a escassez não é você não ter alguma coisa. Às vezes você tem muito daquilo e não usa, e não se disponibiliza, né? E não troca com o outro. Então, escassez não é ter, não é não ter, né? Do mesmo jeito que riqueza não é somente ter. Às vezes, naquele dia, você só tem uma palavra, você só tem um sorriso. E aquele sorriso, ele transforma a vida do outro, né? As pessoas ficam muito ligando prosperidade e dinheiro, a quantidade de dinheiro, né, Ana? Sim. Enquanto a prosperidade, ela tem um conceito muito maior do que isso, né? É sobre a alegria que a gente está com a nossa família, sobre a nossa própria alegria quando a gente faz alguma coisa significativa e consegue devolver para o mundo isso, né? Porque hoje faz muito sentido. Quando eu vim lá da minha história lá de pedagogia, eu vinha muito nessa coisa assim acho que de honrar o pai. Hoje eu percebo isso, sabe? De ter um emprego ali formal, de chegar até o topo. E aí, quando a gente chega lá no topo, porque, olha, eu entrei na assistente de direção e fui até a direção da escola. E quando eu cheguei lá no topo, eu pensei, gente, o que tem aqui para mim? O que mais é possível? É só isso, era só isso. Tá faltando alguma coisa aqui. Porque a gente começa a escolher caminhos, porque está desconectado de nós mesmos, né? Que não fazem sentido real para a nossa vida, né? E aí, quando a gente chega lá onde a gente achava que tinha que chegar, a gente percebe, opa, não é isso. Eu acho que a nossa primeira obrigação é se manter fiel à nossa essência, né? Porque quando você se mantém fiel à sua essência, você consegue dar o seu melhor para todas as outras pessoas, né? Aí, até entrando aí na mentoria de mulheres, né? A primeira traição é a traição contra nós mesmos, né? Quando a gente deixa de fazer o que a gente ama, o que a gente quer. Estava contando para Fátima como que, para mim, é importante estar aqui hoje, né? Que, embora eu não tenha feito uma carreira na comunicação, no jornalismo, sempre foi o meu desejo, assim, a minha vontade. Então, estar aqui hoje de novo
agradar, né, a minha criança, a minha jovem, aquela que tinha o brilho nos olhos na hora de comunicar, né? E você estava falando da escola, eu achei isso muito importante também. Quando eu saí das escolas, que eu tomei essa decisão, que eu também não sabia para onde ir, né? Mas, assim, a vida chamou e eu respondi. Eu estava na melhor fase, trabalhando em 3 escolas, bem conceituada, e precisou de muita coragem para seguir o coração, para dizer não para propostas que naquele momento não estavam alinhadas com a minha vida. E olha que isso é anterior à terapia energética, às constelações familiares. Eu sabia que eu tinha uma missão ali na educação, mas eu não sabia ainda como. Mas eu sabia também que eu estava muito sugada pela rotina, pelo dia a dia, né, de uma escola. E hoje, quando eu vejo aqui, né, os meus livros infantis, com a notícia maravilhosa, né, que pelo terceiro ano seguido, vou estar na Bienal do Livro. Esse ano acontece em São Paulo, né, Bienal Internacional do Livro. Esse ano acontece em São Paulo, o ano passado foi no Rio. Saber, né, que eu me dispus a ampliar esse olhar e servir de outras maneiras, né? Não que tenha sido fácil, né? É muito desafiador, porque a gente vem, né, de famílias onde se passava 30 anos numa mesma empresa, se aposentava ali naquela zona de conforto, mas a minha alma pedia mais. A minha escolha também foi anterior às barras. Eu não conhecia as barras ainda quando eu escolhi sair da escola. Eu cheguei para meu marido e disse, olha, eu não aguento mais. Eu não sei o que eu estou fazendo lá, não faz sentido nenhum para mim. Mas eu sabia que tinha um caminho também na mentoria. Era de alguma forma com a educação. O corpo sabe, né? Eu não sabia exatamente o que era, né? E é bem interessante isso, né? O nosso corpo, ele sempre sabe a verdade, né, Ana? Ele sempre sabe. Quando a gente tem aqueles insights, assim, tipo, uma coisa é para mim, e aí vem a mente e diz assim, não, tu tá maluca. Mas o corpo sempre sabe. A gente sabe. O corpo tem uma energia diferente quando é uma coisa ali que vai nos levar para um caminho melhor, para um caminho que vai fazer mais sentido para nós, que vai nos ampliar. Ele sempre sabe a resposta. Como ele sempre sabe quando não deve, né? Sim, também. E as perguntas no Axis são ótimas. E eu comecei com as básicas. O que comer, o que não comer. Qual a cor de roupa hoje. Então, você que está gostando desse papo aí, que está fazendo sentido para você, né? Como manifestar uma vida abundante. Comece nos pequenos passos. Silencia as vozes externas. Recentemente, Fati, fui fazer uma constelação com uma pessoa querida demais. E na clínica que eu atendo é silêncio absoluto, geralmente, só eu lá, porque a gente varia os dias, né? Então, é difícil encontrar. E nesse dia, a clínica estava cheia, todo mundo conversando. E aí eu entendi que aquele barulho externo era o barulho interno da minha cliente, sabe? Que não se deixava ouvir e que estava sempre correndo atrás, querendo resolver a vida de todo mundo. E quando ela acalmou, a sala também acalmou. Então, como que a gente manifesta a realidade que a gente vive? E quantas coisas a gente usa para se silenciar, né, Ana? Compras excessivas, bebida, comida. São tudo formas aí que a gente vai... A internet, o celular, as redes sociais, são tudo formas que a gente faz para quê? Porque se a gente tem um momento de silêncio... A gente não consegue olhar para dentro de nós. E, às vezes, gente, olhar é dolorido. Eu não vou dizer para vocês, é uma maravilha. É dolorido, mas é um processo assim, ó, maravilhoso. Cada vez que a gente olha um pouquinho e sai do outro lado, a gente sai assim, ó, fortalecido e se reconhecendo, né, como pessoas. E, às vezes, as pessoas falam, como é que eu começo? Tem 2 perguntas do Access que vocês podem começar a usar em qualquer situação. O como pode melhorar e o que mais é possível. Como pode melhorar? Não é só para vocês usarem só quando uma coisa tá boa. Tá acontecendo uma coisa ruim ali, vocês sabem que vocês julgam que é ruim, né? Porque depois a gente entende que é sem julgamentos, lembra? Aquilo que às vezes a gente acha que é ruim tá nos direcionando para aquilo que vai fazer sentido na nossa vida. Só que a gente que tá julgando e tá dizendo que é ruim, né? Sim. Então, como pode melhorar? Gente, essa pergunta. Como pode melhorar? Se for uma coisa boa, como pode melhorar? Se for um momento desafiador, como pode melhorar? E o que mais
mais é possível? Quando a gente não sabe o que fazer, tá ali numa enroscada, ou sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. O que mais é possível? O que mais é possível? Essa pergunta, ela amplia. Vocês entendem que, em vez de vocês falarem assim numa situação, eu vou por esse caminho. Não delimita o caminho. Diz assim, o que mais é possível? Nossa, sério, o que vai acontecer? O cérebro vai dar um tilt ali. Não, mas ela já dizia o caminho que ela tá dizendo que mais é possível. Ela tá querendo fazer eu pensar, porque o nosso cérebro também é preguiçoso, né, Ana? Sim. O nosso cérebro sempre vai querer aqueles caminhos fáceis que a gente já tá acostumado, o nosso piloto automático, porque ele gasta menos energia, né? E o que a gente fala acontece. Então, né, observar o que a gente está falando, né? O universo não entende um não. Então, você fala, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Aí vem o desafio de ter que fazer justamente aquilo que você não estava desejando. Então, há um cuidado aí, né? No que pensar, no que manifestar. Escolher, né? De uma maneira ampliada e leve, como você quer estar na vida, naquele dia, naquele momento. A palavra eu quero, né? Interessante que em dicionários antigos, ela significa que tu tem falta de. Então, toda vez que eu falo, eu quero dinheiro, eu tô dizendo, me falta dinheiro. Porque a gente nem usa, depois que a gente começa a entender melhor sobre os significados das palavras, a raiz dela, a gente sempre fala escolha. Porque a escolha, ela nos coloca com o poder de escolher. E aquela coisa, né, Ana? Tudo que a gente tem na nossa vida foi nós que criamos com as nossas escolhas, né? Sim. Isso é ruim ou isso é bom? Não sei. Mas eu sei que vocês têm o poder de escolher diferente. Se não tá legal, sim, vocês podem escolher diferente. Isso é na mão de vocês. Ninguém pode escolher por ninguém, né? Mas vocês podem escolher mudar de vida de vocês, né? E cada vez que a gente amplia um pouquinho, né, Fátima, a gente vai buscando mais. Buscando num sentido, assim, muito maior, né? Porque vão chegando mais convites, mais possibilidades, né? Nunca imaginei ter um livro na Bienal, embora sempre, né, gostei de escrever, muitas ideias. Então, materializar um livro é algo, assim, é uma realização, mas para mim ia parar ali, né? E algo muito maior acontece, né? Num sentido de, é lógico, eu fico muito feliz, mas da mensagem chegar a um número maior de pessoas, né? E entender que o universo precisou da minha energia para que isso fosse possível. Então, quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil cumprir o nosso serviço à vida. Porque Fátima faz o que faz, não é por ela, não é pelo ego, né? É por algo muito maior que transcende a própria Fátima, que teve experiências ao longo da vida que te colocam hoje nesse lugar de compartilhar com os outros aquilo que é necessário para o crescimento de cada um. E é tão legal, né, Ana, como historiadora, né, como biógrafa, quantas possibilidades, né? Quantas pessoas, de repente, elas estavam ali acreditando na mente que elas não poderiam escrever, e aí quando te vem a possibilidade, né, de realização disso, né? Como é importante esse papel, né, na vida das pessoas, de mostrar que é possível um sonho, né? Às vezes as pessoas se desacreditam delas, às vezes tem aquilo ali na mente, ou estão lá com os guardados, né? Muita gente escreve e deixa lá guardadinho, acho que aquilo ali não tem valor nenhum, e quando vê... Fátima, você quer ver que coisa mais bonita? É a pessoa que tem uma noção da própria vida. Mas a minha história é muito triste. Mas eu tive uma história muito difícil. Eu olho e falo, sua história dá um filme, dá uma novela. E isso é lindo, porque se você está aqui hoje, você superou aquilo que você passou. E, recentemente... algo novo, né, se deu dentro da minha profissão, que é perceber em cada história momentos decisivos onde algo acontece e muda tudo. Que independe dessa pessoa. E aí a gente faz a conexão com o espiritual, né? Estamos sempre sendo cuidados, amados, conduzidos. Basta abrirmos para isso, né? É lógico que os teimosos, aqueles que batem a cabeça na parede, eles têm mais dificuldade de perceber. Mas em todas as histórias, né? Já foram muitas biografias e muitas constelações, porque durante as constelações também, né? A gente entra um pouquinho ali na história daquela família. Sempre há algo que muda o rumo quando a pessoa
não tá alinhada ao que ela veio ser. Sabe que eu tenho participado das vivências em constelação, né, Ana? E eu achei incrível isso, desse olhar para o outro e para a história do outro, do reconhecimento, né? Muitas vezes a gente julga ali pai, mãe, as pessoas que a gente encontra pela nossa vida, né? E nem para um minuto para perceber a bagagem, a história que tem na vida daquela pessoa, né? A gente vê um recorte daquela pessoa e quando a gente começa a olhar para essa história, olhar para a bagagem das pessoas, a gente começa a ter permissão das pessoas serem quem elas são, né? Porque cada um dá o seu melhor sempre, né? Sempre, nós sempre damos o nosso melhor. De acordo com aquilo que a gente aprendeu, com as ferramentas que a gente tinha, com as pessoas que a gente convivia, né? E para mim, participar da constelação tem sido uma experiência amorosa mesmo, né? Amorosa de começar a olhar os outros e entender, ok, eu permito que tu seja assim, essa é a tua história. E tomar força, né, disso, tomar a força desse pai, dessa mãe, desse avô, desse bisavô, que enfrentaram situações muito difíceis, em momentos muito difíceis, e superaram, né? E você está aqui, nós estamos aqui para vivenciar o melhor disso. Sim, histórias muitas de perdas, né? E às vezes eu tive uma constelação específica que eu participei que o pai havia perdido os pais com 14 anos, assim, uma coisa bem trágica, sabe? E aí a gente para perceber e pensa assim, olha, ele ainda conseguiu ser pai, né? Olha a força dessa pessoa, né? Claro, teve as limitações, porque ele também teve limitações na infância, né? Sim. Mas olha a força disso, né? E às vezes perceber que não tem um reconhecimento disso na pessoa, né? E o quanto é importante reconhecer tudo que aconteceu na vida, né, Ana? Todas as histórias, independente se sejam boas ou se sejam ruins, porque tudo fortaleceu a pessoa, né? Tudo fortaleceu. E tudo que trazemos do pai e da mãe está em nós, né? É como se nós tivéssemos recebido a melhor parte dos dois. E aí a nossa obrigação é de transformar isso em coisas cada vez melhores, né? Entregando isso tem a ver com nosso prosperidade, melhor. Né, Ana? É tudo, né? Isso é prosperidade. Reconhecer o que recebemos dos nossos pais, né? Os talentos, até o que foi difícil para eles, gerou em nós um aprendizado. E não se colocar acima deles, né? A gente percebe muitas situações que os filhos cresceram tanto na vida, né? Financeiramente, quando vê, estão se colocando ali em outros lugares, né? Sim. Fátima, você consegue perceber, assim, nos seus filhos, né? Na criação que você promoveu, essa transição das gerações? Eu vou contar uma história bem engraçada. Recentemente, eu sou formada em História, né? Lecionei História por muito tempo. E, recentemente, a minha filha mais velha estava com medo da prova de História. Nós estudamos, mas o medo estava ali presente. E aí, eu simplesmente falei assim com ela, confia. Porque quando você nasceu, a mamãe já era uma historiadora. Então, tudo que você precisa saber de história já está dentro de você. E ela voltou com um 10 na prova. Então, assim, era só ajustar o olhar. Não, eu vou te falar, Ana. O Nicolas, né, que é o mais novo, ele tem 16 anos, ele participou das classes comigo, de barras, de fundamento. E ele é uma coisa maravilhosa que eu vejo nas barras. E recentemente eu vi isso na constelação. As crianças são muito bem-vindas, porque elas são o futuro, né? E ele sempre acredita ali naquelas coisas que ele escolhe, ele acredita que vai acontecer e acontece. Recentemente, até foi semana passada, tinha um passeio, uma feira de profissões, e ele não tinha entregado o papelzinho dele para participar e não tinha mais vaga. E aí, ele disse assim, mãe, assina aqui que eu vou levar, né? Vá aqui, eu acho que eu vou ir. Ele disse assim. Pois, gente, no outro dia, uma menina passou mal e não foi. E ela disse, Nicolas, vou dar o teu lugar para ti. E ele tem muita certeza sempre das coisas, sabe? Ele vai com uma confiança, assim, uma convicção. Acho que o fundamento, as classes e... Essas novas gerações, elas têm uma abertura maior, né? A gente percebe para isso, né? Eu acho que elas já nasceram prontas, né? A minha pequenininha também, a Vitória. E eu me
cuido para não colocá-la em dúvida. Sim. Porque na primeira pergunta ela já sabe a resposta. Sim, sim, não, não. E aí, às vezes, né? Ainda mais eu, assim, muito aberta, muito disponível. Às vezes, você tem certeza? Ela tem certeza, né? Ela já respondeu que sim, ela tem certeza. Porque vem realmente da alma, com 5 aninhos ainda, está totalmente conectada. Nem né? nenhum ponto de vista. Isso né? é tão lindo nela, porque aí ela traz uma segurança de si mesma, né? Que muito adulto não tem. Porque fomos, né, em algum momento, desacreditados, relativizados, né? Então, é uma coisa que eu amo também, saber que o que eu estou aprendendo, eu já consigo transmitir para as meninas, né? E elas também percebem isso. Esse olhar, né, para o que é novo, para o que é ampliado. A Valentina mais velha fala, né, que quer, já tem muitos sonhos e sonhos muito grandes. E eu digo sim, ao que for possível, E né? a gente percebe isso, né, dos pais. Às vezes as crianças vêm com sonhos e eles já tolhem ali, podam os sonhos, né? Sem saber que pode deixar a criança sonhar, pode permitir, né? Pode ser essa permissão, porque o que mais é possível, né? Como a gente diz. O Nicolas, hoje pequenininho, disse que vai morar no Japão, em Dubai. Eu disse, vai sim, filho, isso aí, vai atrás. Acredita, né? A gente tem que acreditar, né? Porque quantas vezes essa falta de confiança que nós temos hoje foi para aquela criança lá que foi podada, que foi dito que não podia, que era não era difícil, possível, que era né? difícil. Que financeiramente não havia condições. Que tinha que trabalhar muito, a pessoa tem que trabalhar muito. Essa é uma das crenças assim, mais interessantes. Não vamos falar difícil, que a gente não fala difícil. Mais interessante, né? Da gente ultrapassar, né? Essa coisa dos nossos pais, que a gente tem que trabalhar muito, que as coisas só vêm com muito esforço, né? E não estou dizendo que a gente não tenha que fazer, mas será que é necessário todo esse esforço que nos disseram que a gente tinha que fazer, né? Como pode ser mais leve, mais divertido? Pode ser mais leve e mais divertido, né? Eu estou pensando numa reportagem que eu vi ontem de uma cantora nordestina que está alcançando assim lugares que, inclusive, para ela são inimagináveis. E ela falou que ela retribui isso, né? Ela acredita que isso só foi possível pelo amor e acolhimento que ela teve a vida inteira dentro de casa. Da mãe, das irmãs, que sempre acreditaram nela, assim, mesmo quando não parecia possível, sabe? E que gostoso que foi vê-la realizando esse sonho. E como você disse, né? Quando alguém realiza um sonho, a gente abre portas, janelas para muitas outras pessoas poderem sonhar, né? Sim, porque as consciências são coletivas, né? Cada vez que uma pessoa se liberta ali de alguma coisa que estava aprendendo, né? Tem uma estatística que fala que 300 mil pessoas se libertam também daquilo ali, né? Então, e isso, assim, eu tenho muito presente, né? De fazer as pessoas olharem por esses outros ângulos, de mostrar que tem novas possibilidades, né? Porque imagina se a gente começa a libertar um, libertar o outro, né? Quem sabe, né? Cada vez o mundo vai ficando um lugar melhor, né? Ai, que coisa mais gostosa esse bate-papo, né? E a gente vai transcendendo mesmo tudo que vem. E estamos, né, Fátima, num momento importante, onde quem já tem essa consciência precisa, né, distribuir esse conhecimento, dizer, falar que é possível. Muitas pessoas, né, tristes, cansadas, desalinhadas, né, com o objetivo do universo, que podem se reencontrar, podem viver uma vida de abundância nas pequenas coisas e depois nas grandes coisas, mas que estão perdidas, né? As pessoas, a gente fica achando às vezes que é o ter, né? Que a felicidade está ali no ter, quando a gente tem aquele carro, aquela casa, sei lá o que a gente busca ter, né? Só que nós precisamos ser, né? Ser acima de tudo. O ser feliz. E ser feliz, as pessoas dizem, mas eu preciso disso, preciso daquilo, não precisa de nada. Ser feliz é só uma escolha. A gente pode acordar escolhendo ser feliz. Acordar escolhendo o nosso dia ser diferente. Tem uma pergunta do Axis também, né? Que grandiosas e gloriosas aventuras viverei hoje. Não
ver a vida com essa coisa rígida de, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas sim, cada dia como uma aventura, né? O presente, né? Não é à toa que ele é presente, né? Ele é um presente que nos é dado, né? E o que a gente está fazendo com o nosso presente, com esse presente que a gente recebe todos os dias? Que é estar vivo, desfrutando de saúde, de felicidade, de alegria, né? Quando a gente acorda, sempre tem duas escolhas, né? A gente pode ficar ali de mal com o mundo, ou pode ser, não, o que esse mundo tem para mim de bom, né? Pode escolher ser boa com as pessoas, ou pode escolher ficar de cara fechada. A gente sempre tem escolha, né? A escolha de uma vida diferente, de uma vida melhor, mais feliz, sempre vai ser nossa. Eu acho uma alegria, uma obrigação a gente viver bem o tempo que foi nos dado viver aqui, né? Com alegria, com gratidão, olhando para as outras pessoas, tocando a vida das pessoas, seja lá qual profissão. Sabe? Você é um porteiro, você é uma lojista, você é uma terapeuta. Independe da profissão, você pode tocar a vida do outro com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu silêncio, né? Às vezes ajudar é só estar perto, né? A gente recebe tudo aquilo que a gente dá, né, Ana? Sim, essa é uma lei, que é a lei do equilíbrio, né? Então a gente tem que parar para observar o que a gente está dando para o mundo. Às vezes a gente está recebendo só o que a gente está dando mesmo. E aí não tem nem como, discutir. Então, olha, hoje, nesse podcast, nós falamos sobre como manifestar uma vida de abundância. Falamos sobre estar atento às surpresas do universo, né? Aquelas surpresas que chegam e que, de alguma maneira, toca, né? Você sente na alma que é aquilo, né? Naquele lugar. Aceitar os convites, por mais inusitados que eles pareçam, né? Eles podem trazer... Se der um friozinho na barriga, vai com o friozinho mesmo. Segue a energia, né? Segue o fluxo. Muitas vezes, nós achamos que não estamos preparados, né? Mas vai do jeito que tá, porque com certeza alguma coisa ali vai modificar. Diz pra mente ali, tudo bem, mente, eu sei que tu quer me proteger, mas hoje eu vou escolher por mim. E tem uma frase que é linda, que é antes feito do que perfeito. Exatamente. Muita gente aí, né, esperando a perfeição para dar o primeiro passo, e você já pode e já deve entregar essa energia do jeito que você está hoje, né? Porque a gente vai se aprimorando com o tempo também, né, Fátima? Com certeza. Confiar no caminho, né? Como falamos das biografias, em algum momento sempre aparece algo que muda a rota, né? Aquilo que chega, né? Sente aquilo com a alma. Diga sim à vida, a todas as situações, as desafiadoras, as boas também, né? Nós falamos sobre isso, que como se a gente vem de um padrão, como é difícil a gente mudar esse padrão, né? A gente usufruir, né, da prosperidade, da abundância, da riqueza, né? Porque a fé é sobre isso, né? É confiar naquilo que a gente não vê. Mas saber que a gente está fazendo o nosso melhor para chegar em algum lugar, né? Fátima, querida, deixa com a gente o seu Instagram, onde a gente pode te encontrar. Fala um pouquinho, né, da sua mentoria. Meu Instagram é @FátimaGolart. A mentoria está sendo reformulada porque eu percebi muito isso de trazer mais o autoconhecimento, algumas pitadas da constelação, da própria psicanálise, né, para enriquecer mais esse conteúdo, para realmente trazer uma transformação na vida das mulheres, né, que estiverem ali comigo presente. No Instagram eu já falei até Já. E tu, Ana, agora também conta como que a gente te encontra, qual é o teu Instagram. O meu Instagram é @anapaula.conectarsistêmico, né? Lá vocês vão ter acesso às informações sobre a constelação familiar, sobre os livros, né? Inclusive, são 5 livros sistêmicos infantis. A gente fala que é infantil, mas não é infantil, né, Fátima? Tem mensagens, assim, profundas, né? Então, o primeiro é o Grilume, que é um grilinho brilhante e fala sobre a luz, sobre a energia, sobre não apagar, não se esconder, né? O outro são as 3 borboletas, o segredo da vida, fala da gente aproveitar as oportunidades que aparecem perto da gente, né? E não ficar muito preocupada com o que está longe, né? Muita gente
paralisa mesmo com o que está muito longe e deixa de fazer o que está perto. Lá no futuro, lá, e não vê o que está aqui agora, e né? o futuro é justamente essa construção, né? Começando agora até lá. Quando eu cheguei a esse lar, um livro infantil sistêmico lindo para crianças que são cuidadas por responsáveis que não são os pais biológicos, né? Podem ser pais adotivos, mas podem ser também madrastas, avós. Então, um livrinho assim que traz muita sabedoria e harmoniza essa relação, que muitas vezes é desafiadora, né? Essa criança tem o pai e a mãe biológico no coração, e às vezes ela transmite isso no comportamento, porque não pode verbalizar, transmite isso no comportamento. Antes de você chegar, um livro lindo também, que fala sobre as novas formas de família, né? As crianças que chegam por ovodoação, por fertilização, elas trazem uma história linda também. E quando a gente tem esse conhecimento, isso fica muito mais fácil. Perdi meu irmãozinho, que dessa lista toda foi o primeiro. Um livro que fala sobre luto, mas que fala também sobre amor, sobre o pertencimento, né? É incrível, Fátima, como a gente vê muitos adultos que nem sabem que perderam irmãozinhos, né? Às vezes, naquela época, a mãe teve um sangramento maior, nem sabia que se tratava de uma gestação. Ou, às vezes, é um filho, um irmãozinho bastardo, né? E que não ficam sabendo, mas trazem essa dor na alma. E ali na constelação, isso vem à luz e depois é comprovado. Então, Perdi Meu Irmãozinho é um livro que você pega nele, você já sente o poder das palavras. E, recentemente, eu ouvi isso de uma professora muito querida, que sempre mantenham perto de vocês livros importantes, porque por energia, essas informações chegam até você. Eu também tive, foi recentemente até uma pessoa me falou a mesma coisa, isso. E você lembra que antigamente, não sei se é da sua fase, assim, mas eles falavam pra gente dormir com o livro debaixo do travesseiro? Eu lembro. Porque durante o sono você ia adquirindo conhecimento. É mais ou menos isso, sabe? Achei incrível, porque eu sempre tô com um livrinho na bolsa, ou sempre na companhia de boas referências, bons livros, bons filmes, boas músicas, né? Porque isso também amplia a nossa energia. Sim, porque o nosso saber é sempre maior do que o nosso entender, né? Às vezes a gente quer tentando entender, mas no fundo a gente já sabe aquelas coisas, né? Só precisa achar uma forma de trazer isso à tona, né? E o nosso corpo, ele é uma antena, né? Ele se conecta o tempo todo. Então, observar, né, aonde você está se conectando, com quais pensamentos, quais pessoas. Eu acho essa da música tão importante, Fátima, que às vezes você fica o dia inteiro cantarolando uma música que tem uma letra triste, principalmente as letras em inglês, né, quando a pessoa não sabe a tradução. Para entrar num casamento, bota uma música que tem uma melodia linda, mas uma letra triste. Né? O que você está colocando ali, né? Naquele momento, que é um momento de alegria, de felicidade, trazendo a energia daquela música tão triste. Na psicologia a gente percebe muito isso, né? Porque as músicas, elas conseguem nos transportar para aquele sentimento que a gente quer ter, né? Precisa de uma... Se está ouvindo uma letra ali que é muito para baixo, né? A gente vai se sentir para baixo, a gente vai se conectar, porque nós somos energia, né, Ana? As pessoas acham que tudo é sólido, né? Por exemplo, uma mesa, ela é 99% energia, e nós somos pura energia, né? Até essas coisas simples que a gente acha que não afetam em nada a nossa vida, como uma música, é uma coisa que eu presto muita atenção também nas músicas que eu ouço, né? Elas afetam muito, né, no nosso humor, no nosso sentimento. Então, procurar umas músicas com umas letras que nos elevem mais, né? E aí, deixa o convite também, né, para o grupo de meditação. A meditação é recente para mim na minha vida, mas como que ela esvazia, né, o nosso ser daquilo que não é necessário, daquilo que a gente carrega todos os dias, que pesa a alma, né, e que não deixa você tomar as atitudes, os passos que precisam ser dados. Então, a meditação nos traz para a presença, né? Pro aqui e agora. Né?
permite dar ali, não, eu tô aqui agora, tô fazendo podcast. Não, depois eu não sei. Depois, quando eu estiver ali no depois, eu penso no depois, né? Ai, Fátima, muito obrigada, Gratidão, querida. Que muito delícia. obrigada. Foi melhor, mais fácil e mais gostoso que eu imaginava. Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido. E Fátima, a gente tem essa presença tão amorosa, porque ela é leve, né? Leve. E como é gostoso a gente dividir os sonhos com pessoas que são leves, né? A gente tinha falado sobre isso, Fátima, que não há concorrência, não há medo, não há comparação, não há competição. Cada um tem o seu lugar, né? As pessoas vêm até nós pela nossa energia. Às vezes ficam pensando, é porque eu vou concorrer. Não, se conectar com a energia da Ana, vai pra Ana. Se conectar com a energia da Fátima, vai pra Fátima. E tá tudo bem, cada um tem exatamente aquilo que precisa. Então é isso, né? Um beijo grande para vocês e até a próxima oportunidade. Um beijo, pessoal.